Presta muita atenção à saúde do teu gato. Consulta um veterinário assim que o teu gato começa a mostrar mudanças de comportamento ou a ficar doente. Eu preciso destacar isto. A maioria dos problemas comportamentais estão ligados a problemas de saúde. Se o teu gato de repente começa a urinar fora da caixa, vai direto ao veterinário. Problemas na bexiga ou dos rins podem ser duas causas possíveis. Se no caso o teu gato está saudável, existem duas boas notícias. Primeiro, o teu gato está saudável. Segundo, que significa que tens um problema comportamental e está na hora de contactar um comportamentalista felino para resolver o teu problema. Higiene. Já deves ter notado quanto tempo os gatos passam a limparem-se eles próprios. É um facto conhecido. Os gatos gostam de se sentirem limpos e isso se aplica sobre qualquer coisa ao seu redor. Por isso, escová-los regularmente é essencial. Eu recomendo escovar semanalmente, especialmente para gatos de pelo comprido. Durante a mudança de pelo, que ocorre 2 vezes por ano, é essencial repetir o processo diariamente. Além disso, é a melhor maneira para evitar bolas de pelo e uma casa cheia de pelo. Terceiro segredo: dieta. Certifica-te de que o teu gato tem uma dieta adequada para gatos. Uma alimentação adequada às necessidades nutricionais do teu gato é essencial para prevenir um grande número de doenças comuns dos gatos. Opta por uma ração de alimentos de melhor qualidade, maior em proteína e menor em hidratos de carbono. Porquê mais proteínas? Bem, uma vez que os gatos são animais carnívoros e estritos, sim, como os velociraptors. Sim, como os raptors. Como raptors? Tu dis un film. Sí, como los velociraptors. Não. Não. Os alimentos ricos em proteínas são ideais para preencher as suas necessidades e as suas barrigas. Além disso, só faz com que eles sintam mais saciados. Algumas opções podem parecer caras, mas se compararmos com os custos futuros dos veterinários, vale a pena. Não brinques com a dieta do teu gato. Próximo segredo é a água. Certifica de que forneces pelo menos um acesso à água limpa e filtrada numa tigela de vidro, por exemplo. A água é especial importante para os gatos que só comem comida seca. Assegura-te também de renovar a água regularmente, se possível diariamente. Nunca utilizes recipientes para água de plástico. O plástico liberta substâncias tóxicas que são conhecidas por provocar, no mínimo, dermatites nos gatos. Ambiente sustentável. Os gatos são donos do seu próprio território e esse território precisa de lhes proporcionar tudo o que eles precisam. Assim, a tua casa deve incluir várias áreas ou espaços diferentes para o teu gato. Ele possa descansar, fazer exercício, comer e fazer as suas coisas de gato. Idealmente, esses espaços devem ser diferentes uns para os outros e afastados também. Ouviste bem? A água não deve ser colocada perto do comedor, o local de descanso não deve ser colocado ao lado da caixa de areia e assim por diante. Próximo segredo são as caixas de areia. A regra de ouro diz mais uma caixa de areia. No seu meio natural, um gato está vulnerável quando está a fazer as suas necessidades. Assim, se um gato não tiver vontade de usar uma caixa, vai procurar outro sítio e ficará ansioso se não encontrar uma alternativa. Assim, a regra diz uma caixa de areia por gato mais uma extra. Ou seja, se tens 2 gatos, o ideal é ter 3 caixas de areia. Esta regra pode muito bem salvar o teu gato de urinar ou mais fora da caixa. Estimulação. A estimulação é muito importante para os gatos, especialmente para os gatos que não saem, os gatos que estão sempre no apartamento. Jogos que lhes permitem brincar sozinhos ou brinquedos usados pelo guardião
para brincar com o seu gato. Isto faz com que se crie uma ligação entre humano e animal. Ambas as soluções são adequadas para gastar energia. E quanto mais energia for libertada, irá o teu gato à noite e tu também. Afeto. Cada gato é diferente. Alguns são particularmente carentes e exigentes e ficarão ansiosos se deixados sozinhos ou empurrados para trás em demasia. Outros são solitários e ficarão angustiados se forem constantemente acarinhados e agarrados. Aprenda a conhecer o caráter do teu gato e adapta-se a esse mesmo caráter. Muitas vezes é apenas uma questão de um bom momento. Arranhadores. Arranhar em objetos é natural para os gatos. Na verdade, é um instinto básico para eles. Serve para marcar o território, para afiarem as unhas e para ajudar a se esticarem. Assim, os arranhadores são um objeto essencial, a não ser que não te preocupes com a mobília. Os arranhadores são tão importantes como o comedouro, o acesso à água ou a caixa de areia. Não te enganes, se o teu gato não conseguir satisfazer esta necessidade no arranhador, ele irá satisfazê-lo nos teus móveis. Garantido! E isto não é um ato de rebeldia, mas sim o seu instinto. Espaços isolados. Gosto de dizer que os gatos são solitários sociais. Ou seja, podem ser muito sociais e carinhosos ou apenas gostarem da nossa companhia. Mas isso significa também que podem ser muito solitários por vezes e que apenas querem ser deixados em paz. Portanto, dá-lhes isso mesmo, um espaço isolado na tua casa para que ele possa estar no seu canto e ser deixado em paz quando ele quiser. Um espaço vertical como o topo do teu guarda-fato é perfeito. Isto, além de aumentar o seu território na vertical, oferece-lhes segurança no seu próprio território. Espero que este vídeo vos inspire com ideias sobre como acabar com problemas comuns e fornecer um bom nível de bem-estar ao teu gato, atendendo às necessidades que são importantes para eles. E lembra-te, amar e cuidar são duas coisas diferentes.